Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí de consignado, né? Empréstimo consignado. Hoje choveu de perguntas aí de consignado INSS, do consignado BPC Loas. Relação à normativa, tem também a questão aí do Supremo Tribunal Federal. Então vamos falar um pouco a respeito disso. Eu vou tentar explicar um pouco das coisas que está acontecendo, que a gente consegue explicar, que a gente já tem um pouco de notícia, tá? Então vou tentar explicar aí para vocês. Tá aqui na minha tela aqui, eu já tô até no Instagram. Esse Instagram aqui é do Capitão Alberto Neto, tá, pessoal? E ele fez duas postagens interessantes hoje. Uma é falando com relação à taxa de juros do INSS, essa redução da taxa de juros do INSS, que ele quer que o ministro Carlos Lupe, ele protocolou, né, um pedido para o ministro Carlos Lupe explicar qual que é o cálculo que ele fez baseado nessa redução da taxa do INSS, né? E também a questão do porquê que ainda não foi normatizado consignado para o BPC Loas. Então, tanto nessa publicação aqui ele fala sobre isso, como nessa aqui também. Eu não vou abrir as publicações dele para não se estender muito, tá? Mas quem quiser ver, tá aqui o Instagram dele, Capitão Alberto Neto. É só colocar aí no Instagram que você vai ver esses dois vídeos dele, tá bom? Eu sou Davidson Rodrigues, sou especialista em linha de crédito. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro dessas notícias e novidades no mercado de crédito consignado. Pessoal do BPC, eu vou começar já falando sobre a questão do Supremo Tribunal, né? Ação direta de inconstitucionalidade que está circulando aí em todos os WhatsApp, um monte de notícia aí falando a respeito disso, tá? Falando que não vai ter mais consignado, e agora? Então vamos lá, ó, eu tô aqui no site do STF, tá? Eu vou tentar explicar um pouco sobre isso aqui para vocês. Essa ação direta de inconstitucionalidade é do PDT, tá bom? Ela foi protocolada. Vou descer aqui a tela para vocês verem quando que ela foi protocolada, tá? Ela foi protocolada em 8 de 2022. Foi antes de liberar o crédito consignado para o BPC. Na primeira vez que liberou, o PDT já entrou com essa questão dessa inconstitucionalidade para empréstimo em benefícios sociais. Então, tanto ali o Bolsa Família como o BPC entrava nessa questão aí que eles diziam que era inconstitucional. Então, pessoal, é desde 2022. Mesmo tramitando isso, foi liberado o BPC, teve o empréstimo BPC, muita gente pegou o crédito, e não foi essa questão aqui do STF que bloqueou o consignado depois. O que bloqueou o consignado foi uma medida provisória do presidente, tá? Ele que suspendeu o consignado e depois foi votado novamente a volta do consignado para o BPC e foi sancionado pelo presidente, passou pela Câmara dos Deputados e tudo, e agora estamos aguardando normatização. Então, essa questão aqui, isso está em tramitação ainda. E se eu abrir aqui para vocês, ó, eu vou abrir aqui, quer ver? Decisão de julgamento. Essa decisão de julgamento aqui, eu vou mostrar para vocês, dá para entender melhor como que está esse contexto lá dentro, como que os ministros veem essa questão de inconstitucionalidade do consignado do BPC, tá? Só um minutinho que está abrindo, pessoal. Vamos lá. Já tinha aberto esse texto antes, agora está um pouco lento, olha. Se não deixou o like, deixa o likezinho aí para mim, tá? Vamos deixar o like aí para a gente entender aí essa questão do consignado BPC, que já era para estar liberado e ainda tá nessa novela. Mas vamos lá, ó. Tá aqui, abri aqui já, tá? Ó, decisão. Após os votos dos ministros Nunes Marques, que é o relator, Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, que julgavam improcedente o pedido. Ou seja, esses ministros julgou improcedente, reconhecendo constitucionais os artigos 1º e 2º da Lei Federal número 14.431, de 3 de agosto de 2022. Aí, vírgula, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes pediu ainda para dar uma analisada no processo, que ele não concordou com os outros ministros. Então, pessoal, agora o que tem que acontecer? Para isso se reverter, ele tem que convencer todos os outros ministros dessa inconstitucionalidade, tá? Então, aí eles colocaram aqui, ó, se eu subir a telinha aqui,
A gente vai ver que eles colocaram aqui a última atualização, tá? Ó, agendado para 1/9 de 2023 a 11/9 de 2023. Então, como o PDT que entrou com essa ação e o ministro hoje, que está no INSS, é o presidente do partido, eles estão elencando uma coisa na outra. Estão falando, ele está segurando a normativa, tá? Ele está segurando essa normativa do INSS, que regulamento consignado para o BPC, para esperar esse julgamento. Porém, pessoal, não tem nada oficial que diz que realmente é isso, tá? O que vai acontecer? A gente vai entender que ele realmente está esperando, vai esperar essa data, se ele divulgar uma normativa regulamentando a taxa de juros, a redução, porque eu acreditava nessa normativa para hoje, dia 22/8, tá? Por quê? Porque quando sai no Diário Oficial uma regulamentação com relação à taxa de juros, que é algo tão importante, é algo que beneficia o povo, no outro dia essas normativas já entram. Então, tinha saído ali no dia 21 a questão da redução, né, da taxa de juros do consignado, que mudou o teto, né? Ele estava com tanta pressa de divulgar isso para o povo que antes de acabar a reunião ele já tinha colocado nas redes sociais dele o ministro do INSS. Aí, após ele colocar nas redes sociais dele, ele já divulgou em outros meios de comunicação. No outro dia, estava no Diário Oficial da União. Então, a gente esperava essa normativa já sair para o dia 22, porque no dia 21 já saiu no Diário Oficial da União. Tá? E não saiu ainda essa normativa. O que eu estou querendo dizer? Se ele colocar na normativa somente a regulamentação da taxa de juros do INSS sem a regulamentação do BPC-Loas, aí sim, o que estão falando pode ser verdade, que é ele tá esperando essa data aqui de acontecer esse julgamento, né, que está marcado de 1/9 até 11/9, dentro dessa data eles podem fazer esse julgamento, que é esse pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Mas, porém, ele pode soltar a normativa completa. Soltou a normativa completa com o consignado do BPC e atualizou as margens lá, os bancos já vão pagar, porque os bancos estão esperando para pagar. Os bancos vão reprocessar automático essa redução da taxa de juros, tá? Eles já informaram a gente que vai ser reprocessado automático. Eu acredito que amanhã, se tardar depois de amanhã, a gente já vai ter os valores certinho com a nova taxa, né? Esse novo teto de juros, a gente já vai conseguir ver, eles vão reprocessar automático. E aí os bancos vão pagar. Por quê? Porque é algo que virou lei. Os bancos não precisam esperar isso acontecer se tiver normativa, porque a normativa já é a regulamentação do consignado para o BPC, tá? Então, o que a gente tem que esperar, ó, vou abrir a tela aqui, da normativa do INSS, que ainda não saiu, tá? A gente esperava para o dia de hoje, eu estava muito confiante que essa normativa, não só eu, mas alguns outros comerciais, estava muito confiante para essa normativa do dia sair no dia de hoje, no dia 22, por causa dessa redução da taxa de juros, que ele tem que normatizar a questão da taxa de juros. Ele tem que regulamentar para os bancos ir lá e começar a trabalhar com a nova taxa, porque até então essa nova taxa nos bancos privados não estão sendo trabalhados, porque eles estão aguardando a normatização, eles podem aguardar essa normatização e depois ir lá e alterar de juros, tá? Então, essa normatização da taxa é no Diário Oficial. Então, pessoal, essa questão essa inconstitucionalidade, eles estão falando isso. O ministro está aguardando ter essa votação para aí sim ele soltar a normativa. Só que ele não pode esperar tanto tempo com essa normativa na mão e não soltar a da taxa de juros. Ele vai ter que sair com a normativa, pelo menos da redução da taxa de juros. Então, aí que a gente vai ver se essa informação procede, tá? Porque o que eu vi girando aí muito nos grupos de WhatsApp, nenhum é comunicado oficial assinado por banco, tá? Aquilo lá são correspondentes bancários trocando informações com os agentes de crédito deles. Então, o que a gente tem que esperar agora? A gente tem que esperar sair a normativa. Normativa saiu, veio só com a questão da taxa de juros do INSS, aí sim essa informação tem uma procedência, uma relevância maior.
porque aí a gente pode sim elencar uma coisa na outra. É realmente o ministro, que é desse partido, está esperando ter a votação do Supremo, está esperando essa votação acontecer para depois ele soltar a normativa regulamentando o crédito consignado para o BPC Loas. Mas aí ele vai ter que soltar uma normativa de todo jeito regulamentando a taxa de juros. Aí a gente vai ter essa normativa só com a regulamentação da taxa de juros para o aposentado, para o pensionista do INSS, porque já saiu no Diário Oficial e ele tem que sair com essa normativa. Aí se essa normativa já vir completa com o BPC Loas, aí segue aquela questão das datas que os bancos já estavam divulgando, né? Porque até então os bancos estavam divulgando a data do dia 25. Já está ficando um prazo apertado, né? Porque eles falaram que a data prévia iria atualizar as margens ali no dia 25 e eles iriam iniciar a averbação. Mas para isso acontecer, para no dia 25 a gente iniciar a averbação, antes tem que estar normatizado, tem que ter normatização. Então, lá no INSS, eles têm que soltar essa normativa. Igual eu falei, a gente estava esperando para o dia de hoje e ainda não saiu. A gente está acompanhando aqui, eu vou acompanhando aqui para tentar ir explicando para vocês, para tentar ir colocando aí direitinho. Eu sei que tem muita gente ansiosa esperando a liberação desse crédito. A gente que está do outro lado também, que trabalha com crédito, a gente também fica numa sinuca de bico, a gente também fica ansioso, a gente fica louco para essas liberação para ser o quanto antes, tá, pessoal? Pessoal, ó, eu queria deixar aqui também o meu Instagram, tá? Quem quiser aí entrar no meu Instagram pra gente, lá eu abro caixinhas de pergunta, tá? Eu abro uma caixinha de pergunta sempre, coloco as perguntas lá. Vou colocar aqui para vocês. Eu fui para a página inicial, não é esse aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Só um minutinho que eu vou mostrar. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar o meu Instagram aí no primeiro comentário, tá? Eu vou anexar ele lá no topo do primeiro comentário. Quem quiser entrar lá, fique à vontade. Hoje eu abri caixinha de pergunta lá, tava respondendo algumas pessoas. Por lá eu também consigo fazer alguma simulação. Eu quero saber quanto que eu pago ali para pegar 5 mil, 2 mil, 3 mil. Eu tô lá para isso. E lá eu consigo fazer simulação. Tem meu WhatsApp do meu atendimento para o pessoal tirar dúvida. Então, pessoal, no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui ajudando, tá bom? Eu vou ficando por aqui, conforme eu for tendo informações, eu estou acompanhando aqui dia a dia para levar informação de qualidade para vocês. Conforme eu for tendo informação, eu vou colocando aqui para vocês, tá bom? Meu nome é